que é felicidade pra você, cara? Ah, acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que essa pergunta é mais difícil de responder, Lutz, porque a felicidade nossa, ela muda de acordo com a situação que nós estamos. Quando... É muito difícil responder isso sem se emocionar. Porque eu tenho que fazer uma revisão da minha vida inteira, cara. E assim, tem coisas que ainda são muito doloridas pra mim enfrentar. Mas... quando eu era criança, né, a minha felicidade, ela era sentar com a minha mãe à noite e minha mãe à noite assistir Jô Soares 11h30. Aí depois eu fui pra São Paulo e a minha felicidade era, depois daquele destroço que era tá dentro do cursinho moendo a minha cabeça, era ir treinar na antessala da sauna do prédio do que meu pai morava, assim, sabe? Eu treinava cara, era um quarto. Tinha talvez 3 metros por 3, tá? Tinha um supino, uma barra pendurada na parede, uma barra W e um par de dumbbell. E eu treinei, assim, 2 anos. Né? Pra mim a felicidade era essa. Putz, tô treinando. Eu treinava todo dia às 8 da noite, a hora que eu terminava de estudar. Quando eu passei na faculdade, minha felicidade... Vai soar muito esquisito isso, mas era ter comida pra comer. Porque, cara, a gente é universitário, a gente é duro. Eu gastava pra viver R$ 241,40, eu lembro disso, porque eu fazia eu sempre fiz como é que é? Meu balanço das minhas despesas, né? Isso só mudou quando eu casei com a Roberta, porque ela é administradora e ela fazia isso infinitamente melhor do que eu. Né? E eu tinha uma bolsa de PIBIC de R$ 243, então eu tinha R$ 2 de Sobrava folga R$ 2 aí. por mês, que às vezes eu tomava um sorvete ou eu guardava. Quando eu passei na residência, bom, e aí era complicado para comer. Quando eu passei na residência, a felicidade era poder dormir, porque a gente dormia muito pouco. Eu chegava a dar 3, 4 plantões na semana. Cara, isso quer dizer que eu dormia 3 vezes por semana em casa. Eu pagava o aluguel com desgosto, porque eu falava, porra, eu tinha que pagar pro hospital. Ou então era melhor eu morar no hospital e não pagar aluguel. Guardar minhas coisas numa caixa dentro do Caramba, carro. cara. E aí, na época da residência, eu tava terminando a residência, eu tava na R3, né? Eu tava namorando com a Roberta. E aí minha felicidade era, às vezes, sair do hospital, tipo, à noitão, né? Terminava o trabalho 10, 11. Ortopedia é uma matéria clínica cirúrgica, né? Quando você achou que a clínica acabou, tem a cirurgia para fazer. Quando você acabou a cirurgia, tem a clínica para você resolver. Então tudo terminava muito tarde. Então às vezes eu saía do plantão, tipo, do plantão do atendimento do hospital, 10, 11 da noite, e eu tinha horas para ficar com a Roberta. Então, quando você faz ortopedia, já é automaticamente clínica e cirurgia É juntos. clínica e cirurgia. Você tem um ambulatório. Bom, você tem o pronto-socorro que você vai atender o que são as doenças urgentes na ortopedia. Algumas são cirúrgicas, outras não. Depois que você opera, as que são. Aí você cuida de todas as que não são cirúrgicas. Enfim, né? E a gente tem um apoio muito forte da fisioterapia, né? A fisioterapia anda muito junto com a ortopedia, né? E eu tenho preferência pela fisioterapia do que pela droga, sempre que eu posso, né, até meios físicos de analgesia, eu prefiro que a pessoa faça com o fisioterapeuta, sem dúvida nenhuma. Eu tenho satisfação de prescrever fisioterapia, eu tenho receio de prescrever medicação, um anti-inflamatório, porque eu sei que não vai resolver o problema de base, e na fisioterapia resolve, tá? Aquela pessoa não vai ficar doente daquilo novamente, tá? Muito difícil, tá? E aí a minha satisfação era conseguir passar 2 horas com a Roberta. Quando eu Quando eu terminei a residência, a minha felicidade foi poder a Roberta me explicar que eu podia ter uma casa. Porque eu achava que eu nunca ia ter dinheiro para comprar um lugar para morar. E aí ela comprou comigo o nosso primeiro apartamento. Ninguém sabe dessa história. Ela vendeu o apartamento dela, deu o apartamento dela de entrada. E aí, com o nosso trabalho, o meu e dela, a gente foi pagando o nosso primeiro apartamento, que era na Zona Norte, que era na Voluntários da Pátria. Essa época, minha felicidade era poder, né, saber que eu tinha um lugar para morar. Por quê? Porque eu tinha um motivo para voltar. Eu estudava, fazia pós-graduação 2 finais de semana por semana e eu dava aula os outros 2 finais. Chegou ao cúmulo de em 2017, 2018 e 2019 eu trabalhar 53 finais de semana no ano. Eu quase não consegui ver minhas filhas crescerem. Isso foi muito foda para mim. Isso hoje é um peso muito grande,
Porque eu olho foto da época e a maioria das vezes eu não estava. E por que que você trabalhava demais, cara? Porque eu tinha uma sensação de responsabilidade de entregar para elas o conforto que eu não tinha tido. E não é o conforto financeiro de você ter luxo, era o conforto social de você ter escolhas. Eu queria que minhas filhas tivessem escolhas. E de uma forma muito egoísta, eu queria poder tratar a minha mulher do jeito que eu achava que uma mulher precisa ser tratada. E não é com mimos, é com reconhecimento. E minha mulher, ela é muito inteligente, ela é muito trabalhadora, ela é muito preocupada. E ela gosta de coisas que são simples da vida, ela gosta de conhecer outra cultura, ela gosta de viajar, ela gosta, sabe, de dançar, ela gosta de viver, ela gosta de aproveitar o momento. E Lutz, infelizmente, isso é muito caro. É muito caro. E a gente sabia ser feliz num quartinho. Encontrar alguém que tá disposto a fazer isso com você é muito foda. Você sabe o que eu tô falando. E aí minha Sim. felicidade era isso. E quando a gente terminou essa fase, e aí foi a fase da gente construir a clínica, né? E aí a minha felicidade era perceber que cada dia que passava a gente estava crescendo em relação à confiança dos pacientes, e que vinham mais pacientes, e que cada vez esses pacientes traziam mais pacientes, e assim sucessivamente. Terminando a fase da clínica, a minha felicidade foi saber que eu ainda tinha espaço para melhorar, e eu busquei novos desafios. Hoje, por exemplo, eu continuo estudante, né? Hoje eu participo de um programa de treinamento de cirurgia robótica, né? Porque eu acho que é o futuro da medicina, a cirurgia robótica. E ainda não tendo, né, me formado formalmente, né? Eu vou dar minha primeira aula de cirurgia robótica no Congresso Mundial de Cirurgia Robótica esse ano, que vai ser em outubro em Singapura. Que maneiro, cara. E eu vou dar uma aula de reparação de nervo periférico com um robô. Que maneiro. E tem, sei lá, 50 cirurgiões no mundo. Assim, é um negócio super reservado. Então, para mim, essa é a felicidade profissional, né? E aí as felicidades, elas vão se multiplicando, né? Eu tive uma série de felicidades. Minha filha passou na faculdade sem passar no cursinho, sem precisar de cursinho. A minha filha mais nova, ela se encontrou no treinamento, né? Então ela treina comigo jiu-jitsu, treina comigo boxe, né? Exatamente o que eu disse para minha esposa, o que ia acontecer quando ela se formasse, eu falei isso para ela: Roberta, você vai em um ano ser muito bem sucedido e você vai ser referência na nutrição, tenha certeza. Imagina, eu não vou ter paciente. Eu falei assim: é o seu paciente, você não vai conseguir organizar a sua agenda da quantidade de paciente que você vai ter. Imagina, não sei o que, cara. Aconteceu exatamente como eu tava falando. E às vezes eu olho pra ela e falo assim: isso eu falei pra você. E eu falei pra você não pra te adular, mas pra que você se preparasse. Porque você sempre se sente responsável pela expectativa das pessoas. E hoje, o que me faz feliz é poder perceber que todo esse envelhecimento, Lutz, ele fez a minha cabeça sair um pouco do futuro e voltar um pouco pro presente. Eu já passei poucas e boas. Eu tive depressão na residência, né, e saí, né. Eu tive ansiedade anos mais tarde, né, por uma série de razões, e eu consegui sair mentalmente disso, né, com ajuda, mas saí, né, e hoje eu consigo estar feliz porque eu tô aqui com você, conversando numa conversa muito agradável, né, que a gente não tinha expectativa nenhuma, mas a gente teve muito, muito, muito resultado. Eu gostei muito, cara. O que eu sou muito grato.